Olá pessoal, vamos simular então uma aplicação em C Sharp. Eu vou abrir o meu Visual Studio. Devo clicar em New Project. Ok, aqui surgem vários templates. Temos o Windows Form, o WPF e por fim, ou melhor, por enquanto para nós, o Console Application. Então, nós temos que dar um nome ao nosso projeto. Vamos chamá-lo de aula 1. E aqui o Solution Name é o nome para a nossa solução. Então, o nome do projeto pode ser o mesmo nome para a solução, não faz mal. Até porque ele pode mudar de forma automática aqui o nome. Por exemplo, o nome que nós atribuímos aqui é o mesmo que vem aqui, mas eu poderia mudar o nome que está aqui também. Aqui quer dizer, aqui teria um outro nome e aqui também um outro nome. Aqui é a pasta em que devemos guardar o nosso projeto. Para escolher uma outra pasta, clicar no browser e seleciona a pasta. Então, aqui nós temos user, documents, Visual Studio, project. Quer dizer que ele fica na pasta project dentro da pasta do Visual Studio, nos meus documentos, onde passará a estar salvo o teu projeto. Aí você pode criar uma outra pasta. Clicamos em OK. Então, temos aqui a estrutura básica. Essa é a nossa estrutura básica de um programa na linguagem C Sharp. Esses são os namespaces, melhor a biblioteca de classes que podemos usar no nosso programa. Nós vamos ao console, então o console fica dentro do system. Nesse caso só precisamos do system. Os demais não é importante para nós agora. Então, o nosso programa pode ter um namespace, pode ou não ter um namespace, mas é conveniente colocar sempre assim como está o namespace, manter, porque nós podemos muito bem eliminar o namespace, mas o namespace ajuda a evitar conflito de nomes, então por isso vamos mantê-lo. Dentro do namespace nós encontramos classes, uma ou mais classes. Então, nosso programa já gera para nós uma classe padrão que é o program. E os métodos, classes, namespace começam com uma chave e fecham com uma chave. Então acho que já dá para vocês perceberem que a classe e esse método estão dentro do namespace. E esse método aqui começa com a palavra stat, que é uma palavra reservada. Todos esses que você vê em azul, algumas outras virão depois, são palavras reservadas. Então, esse static quer dizer que o nosso método pertence ao membros estáticos. Ele já está diretamente acoplado na memória. O void quer dizer que não retorna nada. E o main é o nome do método. Isso em português significa principal. E aqui temos parâmetros, ou melhor, argumentos, que na qual vamos ver em detalhes depois. Tudo isso aqui nós vamos ver em detalhes depois. E métodos estão caracterizados com os parênteses. Também vamos ver isso depois. Então, como esse é o nosso método principal, o que nós precisamos fazer no nosso programa, nós temos que digitar nesse método. Tudo depende desse método. Então, vamos simular, ou melhor, eu vou mandar uma mensagem na tela do usuário a dizer primeiro exemplo através do console.writeLine. Primeiro exemplo. Ok. Console.writeLine. Já disse que nós estamos a usar o console. Nós temos que começar pelo console, porque para questões de aprendizado do console é o ponto de partida. Então, o console é uma classe. Dentro da classe nós encontramos vários métodos. Então temos aqui o método writeLine, que faz parte dessa classe. O writeLine tem como função de mandar mensagem na tela do usuário, no console, naquela tela como muitos chamam de linha de comandos. Tem a missão de fazer isso. Esse line, essa palavra line,
indica que ele dá quebra de linha. Ele vai escrever esse texto e o prompt, aquele cursorzinho, ou melhor, aquele traço, vai para outra linha. Então eu vou executar, apesar de estar a faltar algo nisto. Ele executou e parou. Parou porque falta o comando console.readkey. O readkey ele faz com que a tela do console pare. Também está dentro da classe console. Vejam que nós temos que escrever primeiro console.readkey e ponto e vírgula no fim. Tem que esquecer os parênteses. Assim estamos a chamar o método que nos permite para a tela do console. Executo. Então, está aqui. Primeiro exemplo. Então, além do console.writeLine, existe também o console.write. O console.write não quebra a linha, diferente do console.writeLine. Poderia escrever aqui primeira aula, pois na outra linha posso escrever console.write Romário Ângelo. Então, o que vai acontecer aqui? Ele irá escrever na tela a primeira aula e o cursor ou aquele traçozinho do console continuará a piscar na mesma linha, e ele vai acrescer esse texto. Ele vai acrescer esse texto nessa mesma linha onde vai estar a primeira aula, e depois vai acrescer esse texto nesta mesma linha onde vai estar também os dois, primeira aula e o Romário Ângelo. Então depois disso é que ele vai quebrar a linha. Então vamos adicionar aqui mais um console.write para vocês verem. Fim do exemplo. Então, como eu disse, então ele meteu tudo na mesma linha, escreveu o fim do exemplo através desse WriteLine que nós demos aqui. Ele escreveu isso, depois escreveu esse texto, depois quebrou de linha. Vamos tentar melhorar um pouquinho a compreensão disso. Olha, ele deu um erro. Esse erro acontece que nós não podemos mexer no código enquanto o programa está em execução, mas existem algumas propriedades que se alteram em tempo de execução, que posteriormente nós veremos. Então eu tenho que dar aqui no stop para parar a execução. É como o start é para começar a execução do nosso programa, ou poderíamos vir em debug, start debugging, ou podemos usar a tecla F5. Então, agora eu vou tentar fazer uma coisa aqui para simplificar o exemplo. Vamos tentar ver se facilitar um pouquinho aqui o exemplo. Eu vou tentar fazer aqui com que a execução seja um pouquinho mais lenta, só para facilitar a vossa compreensão. Vou copiar esse código, mas por enquanto você não tem que se preocupar com esse código que eu estou a fazer agora, simplesmente para vocês entenderem como é que funciona. Ok, vejam, eu vou executar. Olha, viram? Está mais lento. Trouxe o Romário Ângelo, trouxe o primeiro exemplo, depois trouxe o fim exemplo. Vou repetir. Eu posso aumentar mais o tempo que ele faz. Posso aumentar para demorar um pouquinho mais. Ele vai trazer o Romário Ângelo. Deixa eu para a primeira aula. Dessa vez está um pouquinho mais lento mesmo. Ok, primeira aula. Verão que o Romário Ângelo irá ficar também na mesma linha, porque nós estamos a sempre o write por enquanto. Ok, depois o primeiro exemplo
permanecerá na mesma linha, porque o right line só quebra no fim. Olha, primeiro exemplo. E agora o fim da aula do exemplo aparecerá noutra linha. Viram que esse traço estava a piscar já na linha diferente. Então é assim. Essa é a diferença entre o console e .writeLine. Então, existe mais alguns métodos que nós vamos ver na próxima aula. Então vamos finalizar essa aula. Ok, obrigado.